O terreno já foi sede da Prefeitura de Salvador e local de infância do poeta Castro Alves. Hoje, abriga um cine-teatro, atraindo quem aprecia e quem faz cultura. A TV Assembleia da Bahia apresenta o Solar Boa Vista. Um jardim fresco, a sombra das árvores e o bem-vindo silêncio. Falando assim, nem parece que estamos no meio da cidade grande, no meio de um dos maiores bairros de Salvador, o Engenho Velho de Brotas. E é bem aqui que encontramos uma importante ferramenta para o fomento da cultura na Bahia, o Cine Teatro Solar Boa Vista. Neste espaço, artistas, coreógrafos, escritores e outros profissionais da cultura, entre uma conversa e outra, criam. Todo esse trabalho, de ser um espaço de apresentação onde os artistas podem escoar as suas produções, quanto ser um espaço de formação de novos artistas, de novos técnicos para a arte, eu acho que tudo isso tem sido um momento especial para o Solar. Além do teatro, este terreno traz curiosidades especiais. Foi bem aqui que o poeta Castro Alves passou uma boa parte da sua infância. Depois da sua morte, o terreno foi doado e daí sediou um abrigo, depois um hospital e até na década de 80 foi a sede da Prefeitura Municipal de Salvador. Quem quiser passear por este agradável bosque e aproveitar o Cine Teatro Boa Vista vai ter a oportunidade de conhecer o projeto Paredes em Movimento, idealizado pela dançarina e coreógrafa Cristina Castro. A ideia é integrar atividades culturais com a dança. O tema do momento é a fotografia, através das lentes do fotógrafo Gabriel Guerra. Aproximar esses profissionais do teatro, do Solar Boa Vista, é muito interessante, porque a gente promove não só uma intervenção plástica no próprio espaço, mas começa um bate-papo muito interessante e uma aproximação desses profissionais com outros profissionais da dança que podem gerar outros projetos. Ele viveu entre Brasil e a França. Aqui, pintor destacado. Em Paris, encantou-se pela poesia. Quem nos conta a história e obra de Vicente do Rego Monteiro é a TV Assembleia de Pernambuco. Plasticidade, volume e economia de cores são as marcas do pernambucano Vicente do Rego Monteiro. Algumas obras lembram trabalhos em cerâmica. Com traços fortes e bem definidos, Vicente retratou temas religiosos, regionais, as formas femininas, a força masculina. Tudo isso com leveza e serenidade. A rigorosa simetria do conjunto chama a atenção na obra de Vicente do Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro tem uma grande característica em sua obra, que é o desenho. Esse desenho é um norteador de toda a sua obra, é a estrutura do seu trabalho. Um pintor adepto do movimento cubista. Nessa escola, as formas viram figuras geométricas e todas são representadas no mesmo plano. Foi capaz de unir representações indígenas aos experimentalismos da vanguarda europeia. Vicente do Rego Monteiro nasceu aqui no Recife no ano de 1899. Aos 11 anos foi morar na França e estudou em uma conceituada escola de artes da época. Nos anos 20, o talento do artista já era reconhecido em boa parte da Europa. Aqui no Brasil, Vicente se destacou por participar da Semana de Arte Moderna. Foi o único pintor do Norte e Nordeste a participar da mostra de 1922. Alguns críticos acreditam que Vicente foi injustiçado e não teve, no Brasil, o reconhecimento que deveria ter tido. Viveu muitos anos dividido entre o Brasil e a França. Amigo do artista, o marchand Carlos Ranulfo lembra que para Vicente do Rego Monteiro só existiam duas cidades no mundo, Recife e Paris. Isso sem desmerecer a importância que o Rio de Janeiro teve na vida do pintor. Ele sempre alternava períodos entre Recife, Paris e entre 65 e 68, ele viveu um período de 3 anos em Brasília, a convite do governo de Brasília para fundar o plano piloto, no qual ele tinha muitas ideias renovadoras. Na França, Vicente do Rego Monteiro teve destaque como poeta. Criou em Paris o Salão de Poesia e realizou o primeiro congresso internacional sobre o assunto. Vicente tinha adoração pela dança, também foi desenhista, professor de artes e ainda encontrou tempo para se dedicar à fabricação de aguardente em Pernambuco. Para muitos, Vicente foi mais que um artista, foi um inventor.
É um artista que tem um trabalho muito marcante, muito pessoal, não é? É considerado talvez um dos pintores brasileiros mais criativos. Na década de 60, participou da criação do Ateliê Mais 10, em Olinda, junto com outros artistas pernambucanos. E era João Câmara, Anquise Azevedo, Montes Magno, Maria Carmen, Vicente do Rego Monteiro. Vicente é uma figura maravilhosa, assim, um grande nome da pintura brasileira, né? E fazia parte do Ateliê Mais 10. No dia 5 de julho de 1970, Vicente do Rego Monteiro morre vítima de um infarte no Recife. Mas suas obras imortalizaram a visão de mundo do homem que apreciou outras culturas, sem perder de vista as suas próprias origens. Agora vamos falar de cultura e acessibilidade. Em Vila Velha, no Espírito Santo, um monumento histórico ainda é inacessível aos deficientes físicos. Mas isso vai mudar. A iniciativa da Assembleia do Estado e o IFAM já começou a trabalhar na mudança. Veja na reportagem da TV Assembleia. O Convento da Penha está localizado em Vila Velha, a mais antiga cidade do Espírito Santo. Cravado no alto do Morro da Penha, com 154 metros de altitude, o convento é uma mistura de monumento religioso, cultural e turístico do estado. Imponente, histórico, berço da cultura capixaba, o Convento da Penha ainda é um cenário proibido para os portadores de deficiência física e visual. As ladeiras íngremes e de pedra batida dificultam a caminhada, até mesmo de quem não tem limitações. Imagina vencer essa subida toda numa cadeira de rodas. Podia ter uma passagem boa para a gente poder estar lá em cima mesmo. Uma realidade bem diferente da encontrada no mais conhecido cartão postal do vizinho Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Por lá, a acessibilidade é um direito garantido. Olá, gente, bom passeio para vocês, tá? Para chegar ao Cristo, os visitantes contam com serviço de van, rampas, escadas rolantes e convencionais, além de elevadores e o famoso bondinho. Mas como a fé não conhece barreiras, os portadores de deficiência no Espírito Santo participam da maior festa de devoção capixaba reunidos num passeio. O evento fecha as ruas no entorno do convento. Um misto de romaria, festa e reivindicações. Uma delas é justamente o direito ao acesso ao maior patrimônio religioso do estado. O deputado estadual Cláudio Vereza, que é cadeirante desde a infância, engrossa o coro dos descontentes. A luta do parlamentar agora é pela conclusão de um projeto de acessibilidade universal, envolvendo todo o entorno do Convento da Penha. Um avanço muito grande, tanto para o turismo, mas também para as pessoas que têm a dimensão da fé. Com a liberação dos recursos, os trabalhos já estão adiantados. Equipes de técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, estão em campo, colhendo dados para traçar um plano de acessibilidade. A ideia é preservar o bem cultural e religioso, intervindo o mínimo possível no projeto arquitetônico original. Em nenhum momento, como patrimônio, como Instituto do Patrimônio, vai denegrir o bem ou o conceito do bem. Ali é um bem de devoção e vai continuar sendo um bem de devoção. Isso é um cuidado que a gente sempre tem. Todo o trabalho será apresentado à província franciscana, mantenedora do Convento da Penha. O projeto é inspirado na Convenção de Acessibilidade Universal e não será voltado para o turismo. Todo turista ele é bem-vindo, só que nós precisamos sempre ter como preocupação principal as pessoas que vêm aqui para rezar. O convento, por excelência, ele é uma obra religiosa, né? É obra cultural, com certeza, mas isso é em acréscimo, é aquilo que está em volta do religioso. Foi para isso que o Frei Pedro Palácios e os primeiros frades o construíram. O Parlamento Brasil fica por aqui. Para você participar do programa com opiniões e sugestões, mande sua mensagem para a gente. O endereço do site é www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Nós esperamos você no próximo programa. Até lá!